Hoje você não tem mais isso. Você pega as pessoas, não tem aquela vontade de aprender aquelas coisas. E a turma tem medo de investir, por exemplo, numa máquina, achando que, não, que ela não vai se pagar. E se paga. Se você, mas tem que ser estruturado, pé no chão. Você tem que fazer os cálculos. Tem que trabalhar, né, porque Aí tem entra, muita gente vendendo a ideia de que sem é, trabalhar você ganha aí, dinheiro. aí entra essa coisa do planejamento. A internet tem coisas boas e ruins, tem muita coisa, falácia que você compra, você vai começar a vender 10.000, 30.000, não é assim, gente. É muito trabalho, É né, Leão? difícil de chegar. As pessoas chegar num ponto de começar a ganhar um dinheiro é mais difícil. Olá, você, ouvinte do podcast da Guararapes. Eu sou a Let's. Eu sou a Fê, nós somos as Lumberjills. Vocês já sabem, porque já maratonaram esse canal, podcast da Guararapes. Já estivemos aqui muitas vezes, né? Muitas, por Mas isso já. não aqui. Não aqui na Casa Guararapes de Curitiba, onde a gente tá gravando agora. Inclusive, já vale sua curtida. Já se Sim, inscreve no canal, assim, as obrigações estão feitas, né? exato, porque vai valer a pena. Vai, o papo hoje é sobre marcenaria raiz, com Raiz. ele. Não conheço mais raiz do que você, profs. Mestre Elias Leão. As Agradeço palmas. sempre, é uma grata satisfação de poder passar um pouco de tudo aquilo que eu já passei na internet e ajudar as pessoas. E quanta coisa você já passou, hein, Leão? Sim, muita coisa. Muita, espero passar ainda um pouco mais, né? Ó, eu Vai. conheci o Leão há 10 anos atrás. Ele foi meu profs Nossa. mesmo. Não foi pela internet, foi Não. presencial. Mas você começou quando mesmo? Fala aí, fale um pouquinho do seu início. Início foi final da década de 60, 67, 60. Eu marquei 68, mas ajudava meu pai desde pequeno, quando meu pai fazia a casa, eu nasci numa casa de trás, fazia a casa da frente, mexia barro para erguer a parede, e eu pequeno já ajudava, que eu conseguia catar um tijolo, carregava e a gente mexia barro para fazer pra vocês terem uma ideia, eu não sou somente marceneiro, mas a profissão é marceneiro, mas eu sei construir uma casa do alicerce, em tudo que você imaginar numa casa de construção civil, eu sei fazer. Caramba, eu não Coloca um sabia disso de Eu azulejo você. também não. impecável. A gente sabia que teve uma Sim, profissão DJ aí, DJ Também. mas também, em de 82 fui DJ, Kamikaze Dancing Club na Vila Guilherme, fiquei um bom tempo lá, muito bom, graças a Deus. É a sensacional. época do apelido Leão, a época da Juba, né? Sim, da Juba. Leão é apelido apenas porque tinha um cabelo grande e era muito nervoso. Pensa num cara marrento, nervoso. Ah, quem te conhece agora não É acredita. isso que eu ia falar, a marcenaria te acalmou? De certa forma, agora sim, mas na época que eu trabalhava, nas épocas boas, foi gratificante. Mas o que acontece? No meio da marcenaria, comecei a construir despesas muitas. Então, como muitas pessoas, não administrava, não que jogava dinheiro fora, mas muitas coisas que a gente investiu e poderia ter esperado um pouco, não pagar tantos juros. Então, isso foi uma coisa que eu sempre falo, se eu tivesse que mudar alguma coisa, talvez seria isso, tentar um planejamento, coisa que eu não tive, então teve algumas coisas que eu aprendi. Então, todas essas experiências eu tento passar às pessoas para que não ocorra com elas. É isso que eu ia falar, Leão. Na verdade, na época não se falava tanto, né? Numa marcenaria de gestão, não se falava de Não, planejamento financeiro, que não, hoje se fala muito. E não se falava também muito de EPI, né? não. E você bate muito na tecla, eu gosto muito, tanto quando a gente se encontra, nas aulas que a gente foi sua aluna, quanto na internet, sobre a importância do equipamento de segurança, né? Pois é, na minha época, mesmo agora recente, que em 2000, dei aula no Senai 2011 a 2013, foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. E quando eu entrei lá, eu sabia ensinar, porque eu ensinei muitos amigos meus, filhos de amigos meus, a ser marceneiro. Na oficina do meu pai também, ensinamos muito, então eu sabia. Só que eu não sabia quase nada em termos técnicos. Então, quando eu fui para lá, eu não sabia as palavras corretas dos termos técnicos, mas eu sabia muito. Falou, você sabe muito, mas aí fui aprendendo. Gilson me ajudou muito, nossa, agradeço muito. E foi lá que eu aprendi, né, sobre EPI, não sabia o que que era isso. E isso me ajudou muito a alertar as pessoas sobre isso.
Tanto eu tenho um problema de audição, coisas que eu escuto, não tenho problema de escutar, de não escutar, só que minha mente não consegue, a gente escuta o som e tem uma parte que transforma para a gente entender. E algumas palavras que eu escuto, eu posso aumentar o volume e eu não sei o que a pessoa está falando. Então, eu tenho uma certa dificuldade nisso. Por causa do Por barulho da causa do oficina. barulho, se foi diagnosticado, fiz um monte de exames, né? Não preciso ainda usar aparelho. Falou, ó, isso não tem como. Mas algumas frases que é contínua e dentro do contexto, eu entendo. Só que tem algumas eu pergunto à minha esposa, mas o que que ele fala? Você não tá escutando? Mas eu não entendo, não consigo entender. Mas Mas não certas me pessoas é atrapalha. bom não entender mesmo, né? Aí É isso é bom não legal, ouvir. porque tem né? coisas que as Tem coisas pessoas que é falam, melhor deixar pra aí eu lá. falo assim, não entendi. Você entendi. Ai, Boa ai. desculpa, uma É boa muito legal desculpa. isso. Faz meus armários de 60 dias. Não entendi. Hein? Que? Eu Hã? falei? Eu Eu falei, não, não falei nada nunca. disso. Agora, já que estamos aqui na Casa Guaranápolis, obviamente que o MDF vai entrar na pauta. Como foi teu primeiro... Seja sincero. Como foi teu primeiro contato com o MDF? Um cara que trabalhava com a madeira natural. Quer ver? 1990, apareceu na marcenaria primeiro retalhos de MDF. Nós deixamos dentro d'água e ele... Vocês Não, também, hein? não, mas A aquela gente época pôs era na normal. privada. Que Nós ideia que eu vou deixamos, ter com esse pedaço nós de deixamos coisa dentro aqui? Chegou, vamos d'água. pôr dentro da Ele água. era chileno, porque não fabricava aqui. Ele era chileno. Ele não inchou. Nós falamos, nossa, que maravilha. Tá. Aí veio, né? Aí a qualidade lá para cá em todos, né? Não que eles não sejam todos à prova d'água, mas aquele lá era. É um negócio fora de série. Aí, aí comecei a usar, não deixei de usar, comecei a usar mais em portas. Por que em portas? Porque ela não empenava. Nós tínhamos o compensado multissarrafiado, que era o apropriado para fazer porta, porque o grande problema de fazer caixa, as coisas, o compensado tem o problema das ondulações, você tem que ter uma lixadeira estacionária para tirar aquelas ondas, ou uma lixadeira de esteira para deixar reto. Senão você não tem como trabalhar, você não tinha como pôr uma fórmica em cima daquelas ondas, e era visível quando batia a luz. Só que aí o problema era as portas se lixavam, fazia tudo, mas as portas empenavam. Sim. Aí tinha o multissarrafiado que lançou, que eram as folhas finas, tinha da Brumasa, tinha outro da Edai, que era. Só que a Edai era excelente, só que o da Edai ela empenava. O que é empeno? A torção, você punha no esquadro, os bicos tudo certo, só que ela ficava uma ponta para lá, outra para cá. Você não conseguia acertar por causa do empeno. Aí eu vi no MDF, foi um dos primeiros a usar. Falei, pô, o MDF não empena. Ele é um material mole em relação aos outros, só que ele não empena. Eu só fazia minhas portas de MDF. Isso foi, né, nessa época, foi em 90 e pouco, depois em 90 e pouco, peguei um serviço de um cara, um cliente muito exigente, e eu falei, olha, só que as portas eu faço, não quero de MDF. Falei, bom, eu expliquei, não quero. Não, vou comprar o multissarrafiado, só que pus no pedido. O que aconteceu? Fiz as Empenou. portas dele, tudo folha de embuia, todas as folhas seguindo o desenho. A última porta não era problema de colar, é o material que era assim, e é assim. Se você já Sim. mexeram lá no Senai, a gente usou muito compensado. Sim. Vocês viram Sim. como é que ele empena? Você põe em cima da mesa, as pontas é do material. Aí eu fiz uma gambiarra lá, tirei o armário, ainda bem que era perto da cortina, eu tirei na frente do armário assim, expliquei para ele. Só que eu tenho olho clínico, olhava de lado, o negócio estava assim, passou. Mas eu não falei para você, tanto é que eu pus no pedido que ia ter problema. Aí não tive problema. Aí quando o MDF começou com esses padrões, que eu falo para todo mundo, como que, a não ser que se você tinha que revestir de fórmica alguma coisa, como você ia ter um armário maravilhoso com esses padrões? Que você vê aqui, Meu, né? é impressionante cada lançamento que eles fazem. É um negócio, você não tem como imitar isso. E outra, né? Mesmo quando a gente punha fórmica, tinha aquele escuro da fórmica. Você podia comprar a fórmica unicor, mas, Sempre tinha. mas sempre vai ficar. A fita resolveu hoje. Mas só quem que vai fazer, mesmo em MDF cru, e revestir para botar uma fórmica? Não tem quem paga isso, não vale a pena. E a grande revolução, que eu estava até comentando com o povo aqui, a grande revolução do MDF foi diminuir o tempo de trabalho. Eu falo sempre isso. Tá? E uma coisa que a gente fazia antes em relação a hoje, nós fazíamos as cozinhas, aquelas gavetas pequenas, portas, a gente cortava todas elas
no tamanho, e a gente cortava as fórmicas, gavetas pequenas, todas as laterais, tudo pequeno, punha É a fórmica surreal maior, pensar nesse tinha que trabalho. passar os 8 lados de cada peça dessa na tupia para passar a prena, porque não existia serra que cortava sem quebrar, sem lascar. Hoje tem. Mas como que vai colar uma fórmica e você vai recortar depois? Quem que vai pagar isso? Não tem Gente. sentido. O MDF, em relação aos outros materiais, tem algumas coisas. Ele é muito melhor em alguns pontos e o outro, em termos de estrutura. Mas aí você tem que aprender a usá-lo. E é isso que a gente explica É, para as eu pessoas. costumo, aprendi com vocês, eu costumo dizer que não tem material ruim, na verdade, Não tem tem. a aplicação mal Sim, feita do sim, material, né? sim. Mas e muita gente, às vezes a gente tem, quando vai atender o cliente final, o cliente tentando negociar em cima do material, mas se fizer de outro material. Mas eu acho que a chave, às vezes, do valor, a grande maioria das vezes, é a mão de obra envolvida. Então, Sim. realmente, eu acho que essa foi a grande evolução para vocês. E vou mais, o maquinário. Hoje você pode ter uma marcenaria de ponta sem ter praticamente nenhuma máquina. Sim. Sim. Mas o que acontece? Muitas pessoas não querem aprender programas de projeto, ele não sabe calcular para pedir pelo menos fatiado nos tamanhos que ele Sim. precisa. Não, eu não sei calcular, acaba não indo. Ou quando pede, vem errado, ele acha que a madeireira é ruim. Não, não é isso que a gente tenta explicar às pessoas. E tem essa cultura que as pessoas que não pensam muito, ele fala, ó, eu vou pagar para a madeireira, ela vai levar o lucro todo para cortar. Falei, gente, vem cá, mas quanto tempo você ia levar? Pô, você encomendou, enquanto eles cortam, você está pegando serviço, você está dando Você está orçamento, você está instalando, você tá. instalando. Agora, essa madeireira está pagando funcionário, ela paga 200, 300, já ouvi agora falar em 1.800.000 numa máquina. Ele investe pesado, ele precisa ter o retorno. Se você analisar no final da conta, mas não sobra muito. Falei, mas você acha que o que você está pegando, porque ele acha, é aquela coisa, né? Ele acha que ele vai ganhar 30%, ou um terço. Ele acha que é lucro. E ele esquece, às vezes não sobra 5, às vezes empata. Só que se você mandar cortar tudo cortado e conseguir instalar corretamente, entender do projeto, por isso que é importante o projeto, você entender o projeto. Você não precisa ser um expert em projeto, você pode mandar um projetista desenhar para você, um cara que entenda, faça do jeito que você quer, e você pegar aquilo tudo e desmembrar aquilo para montar. Sim. Se sobrar 20 limpo, você ganha muito mais do que o cara que acha que vai ganhar os 30 e não ganha. A gente sabe que não Exato. ganha, porque a gente vê muitas pessoas capengando a vida inteira e não consegue fazer nada. Não sai daquilo. E é isso que a gente tenta mostrar para as pessoas, que compensa você investir. Agora, as marcenarias maiores, que podem ter o maquinário de ponta, tem que investir. Só que precisa investir muito. Você vê, os que fazem mais sucesso hoje em dia são as pessoas, que nem o rapaz que estava aqui, o Alex, são as pessoas que têm essa visão de crescer. Você investindo em algumas máquinas, você não precisa investir tanto em mão de obra. As máquinas fazem. Ou se você terceirizar. Só, pô, eu preciso pegar mais funcionários, a mão de obra. Pô, mas você não tem uma equipe boa que você consegue montar? Não sei. As pessoas têm medo de. Você sente, Leão, porque assim, eu acho que o seu público é um público mais antigo, que está com você desde o começo, é antigo de idade, antigo de profissão. Você sente que há assim, Uma uma resistência. Sim, resistência? ainda É tem. por Tem? medo, Ainda tem. mas eu acho que é por medo ou por uma relação, tipo assim, não saber não querer o novo. O que que você acha que acontece? E o que que você sente que você precisa As conversar? pessoas não têm segurança que aquilo dará certo. Ele tem medo de investir. E tem gente que tem capacidade para isso, porque antigamente funcionava você fazer tudo, que nem eu, meu pai, nós fazíamos de tudo na marcenaria. Mas só que hoje não pode ser assim. Você tem que delegar funções, você tem que investir em pessoas boas. Antigamente nós pegávamos as pessoas, os adolescentes para trabalhar, e a gente via que ele tinha aptidão para passar verniz, selador, essas coisas, a gente punha ele para fazer aquilo. A gente tinha uns que era para cortar, dava as listas, eles pegava aquelas listas que a gente fazia manualmente, ele cortava. E hoje você não tem mais isso. Você pega as pessoas, não tem aquela vontade de aprender aquelas coisas. E a turma tem medo de investir, por exemplo, numa máquina, achando que ela não vai se pagar. E se paga. Mas tem que ser estruturado, pé no chão. Você tem que fazer os cálculos. Tem que trabalhar, né? Porque Aí tem entra, muita gente vendendo a ideia de que sem é, trabalhar você ganha aí, dinheiro. aí entra essa coisa do planejamento.
A internet tem coisas boas e ruins, tem muita coisa, falácia que você compra, você vai começar a vender 10 mil, 30 mil, não é assim, gente. É muito trabalho, É né, Leão? difícil de chegar. As pessoas chegar num ponto de começar a ganhar um dinheiro é mais difícil. Só que a marcenaria tem uma coisa legal, você não precisa, se você começou na marcenaria, fala para todo mundo que está começando, você vai entrar na marcenaria, se você quer ganhar dinheiro, você precisa se estruturar, saber administrar e, e você se empenhar no que você está fazendo. E você não precisa necessariamente sair do emprego. Você está no emprego, você começa a fazer que nem o Alex fez, começou a fazer a cozinha do pai. Pô, você pode fazer nos seus finais de semana. Você tem um lugarzinho em casa, você não Sim. precisa investir em máquina. Aprende a calcular. Você não sabe, manda alguém calcular, aprenda a destrinchar o projeto para montar. Aprenda a montar, e hoje o grande problema é a instalação, que a turma não investe nisso. E aí você faz um armário para um parente, né? Um A Lê parente, sempre fala disso, e né? você. Que É, arrepia ela quando as pessoas mandam mensagem pra gente Que vão assim: largar vou tudo, largar sabe? tudo. não larga Eu tudo, falo, não pode. Não não seja, pode. para com essa Tá? loucura. E nunca ficar num nicho só, eu vou fazer só cozinha. Não, você não vai fazer só cozinha, porque o cara quer fazer o armário de quarto, ele vai procurar outra marcenaria, tem que fazer de tudo. Não, eu não faço. É, Não, não pode. Você tem que ter vários nichos. Eu é. conheço as empresas que só faziam, ficava com empresa, hospitais, essas coisas, parou, aí ele ficou perdido. Não, não pode. Na marcenaria do meu pai lá, que era maior, pô, ele fazia serviço para tudo. Tudo que era serviço a gente pegava. A gente tinha condições. E os marceneiros da antiga, ele tem cabeça boa, ele consegue fazer de tudo. Hoje já é um pouco mais limitado. As pessoas de hoje, são poucas as marcenarias que pegam todos os É serviços. verdade. Então, tem lojas de planejamento. Abriu uma loja de planejamento na época do meu pai, mas o que acontece? Eles não fazem o gabinete que tem a pedra. Por quê? Fora de medida. Porque os armários vêm tudo lá do Rio Grande do Sul cortado e tal, e eles não faziam. Ia lá no meu pai, falei, pai, mas está barato, você está cobrando. Pai, mas vai lá quanto que ele cobra no metro de armário. Esse gabinete ele não consegue fazer e tal. Aí é que falta um pouquinho isso, é planejamento das pessoas, saber que se ele se capacitar mais, e uma coisa que eu esqueci de falar, importantíssimo, mesmo hoje no MDF, para você ganhar dinheiro, você não pode fazer o que está todo mundo fazendo, o que os meus seguidores estão fazendo. Então, muita gente, pô, essa concorrência está desleal, não dá para ganhar de forma, mas peraí, você está preocupado com o cara que faz ele mesmo, o cara que faz ele mesmo, ele jamais vai ter condições de mandar fazer um armário, o armário é caro para fazer. Pô, mas faz um serviço melhor. Eu tenho um monte de seguidores, algumas pessoas que aprenderam comigo, alguns alunos que fazem serviço, cobram bem. Você tem que, para você conseguir atingir um público melhor, Você tem que ter você diferencial. tem que atender melhor e entregar um serviço melhor. O que que é um Sim, serviço melhor? Uma fita bem colocada, sim. procurar colocar Ferragens diferentes. ferragens diferentes. Pra você ter uma ideia, eu nunca tive esse problema. Eu pegava serviços, não tinha, nós não tínhamos, até do ano 2000, não tinha essa coisa de você ver os displays com os kits colocados. Não tinha internet para saber como é que era aquilo. Eu pegava, o cara falava, você faz assim? Faço, Por isso que a gente fala, é marcenaria raiz. É faço. raiz. É Eu raiz. falei, aí eu saía assim, com o checão na mão, né? Olha, 95% que eu saía por orçar, às vezes Você não tinha um vídeo do leão pra assistir. Você tinha que incrível. fazer. Aí e agora? Aí ligava para um para outro, ligava para um para outro. Ô, eu fiz uma porta escamoteável em 95. Em 90. 95 eu fiz uma porta aquela que Mentira, eu recolhe assim, ó. sei que agora Não tinha bomba os vídeos. ferragem, não tinha ferragem. Aí eu falei, e Tinha que agora? inventar a Aí eu fui ferragem. olhar o Google, só tinha o Google, assim, mal dava para procurar. Não é igual hoje que você clica, aí fica piscando um monte de publicidade te oferecendo aquilo que você. Não era assim, gente. Fala perto do celular que já vai aparecer uma propaganda. Então, aí você é incrível. Aí eu falei, caramba, aí eu consegui ver, olha, aí eu liguei lá não lembro que madeireira foi, é uma das grandes que tinha no gasômetro. Olha, nós temos, é importado isso. Aí a gente acha que tem um par aqui. Eu falei, você tem? Eu preciso de 2 pares, né? Aí eu fiz. Eu fui lá, comprei, não tinha, aí instruções, pô, uma baba, fiz, coloquei, aí alguém viu, fez, é legal. É Aquelas isso. portas camarões também, camarão, estilo camarão em Sim. armário, eu vi o kit, acho que é o PL 25 da Ducasse, se eu não me Mano, engano. cara, você sabe ter os códigos. Então eu lembro de cabeça, eu fui um dos primeiros a fazer porta de banheiro dentro do armário. Você fecha o armário, você não vê assim. Aquela época eu usava muito, hoje não usa muito. Mas por quê? Eu ia atrás, eu fazia. Só que com isso,
e eu consegui pegar serviços melhores, eu consegui cobrar mais. Né? Quando eu saí do meu pai, a gente tinha condições, compramos umas máquinas, tinha que comprar um monte de máquinas estacionárias, não é igual hoje, né? Ou você comprava ou você não trabalhava. Eu comprei um monte de máquinas, só que com o passar do tempo, os primeiros clientes meu pai passava clientes que aumentavam a portinha, um negócio que não dava, lógico, né? Eu ia sempre. Aí eu Devagar, né? fui lá, fiz o remo, nossa, mas ficou bom isso daí, hein? Ficou melhor que o outro. Não que lá na Marcela a gente fazia serviço ruim. Os serviços mais complexos lá era Sim. eu que fazia. Eu acabei, tive que sair de lá com os problemas, não, em geral, né? Era cabeça quente. Só que isso para mim foi ótimo, né? E aí eu fazia o serviço, o cliente, aí foi um que eu sempre cito, foi uma cliente minha, que era feirante. Aí ela falou, rapaz, aí me ligou, queria fazer a cozinha. Eu falei, caramba, a cozinha, mas peraí, meu pai que indicou. Ô pai, a senhora lá quer fazer a cozinha. Eu falei, pode ir lá fazer. Essa mulher, peguei, fiz para a família inteira dela, fiz Esses são os para melhores gente. clientes, né? E eu peguei serviços também de pessoas que não tinham condições nenhuma de fazer. Eu olhava, eu fiz serviços praticamente zerado, assim, sem ganhar nada. Mas por quê? Pela experiência. Eu via que ele tinha pessoas, tinha filhos estudando, E ia casar e pode tal. indicar. Eu falei, olha, eu estou te fazendo esse valor, Olha que tal. visão. Eu fazia esse valor, mas você não vai falar que eu fiz esse valor, porque eu não posso fazer esse valor. Eu sei, já falaram que você é muito bom, mas a gente. Nossa, os caras ficavam emocionados que eu ia fazer um serviço comigo. Você Que vê, legal, Léo. não tinha, eu tinha que fotos, né? E eu não tinha essa coisa de publicidade na internet. Bom, se você não sabe o tanto de cliente que aquele cara arruma, que esse pessoal arruma. Por isso que eu falo, como é que você consegue os clientes bons? E hoje a gente vê as pessoas têm que investir em publicidade para vender serviço. As pessoas às Sim. vezes trabalham bem, mas ele não consegue vender porque ele não tem. Pô, hoje mesmo não precisa investir. Você fez uns trabalhos, isso é em todas as áreas. Você fez um trabalho legal. Pô, quando eu Boca a preciso de um boca. cara legal, o que que eu vou? Pergunto, o meu cunhado fez lá. Com quem que ele fez? Ou você vai na casa? É. Você É. bateu o olho, Isso quem não que mudou. fez isso? Não Nossa, mudou. como tá bem acabado isso, como tá bem arredondado, né? Nossa, que acabou. O cara fez lá para mim, mas não ficou assim, não. Mas quem que foi? E aquilo, você cobrou barato? Ele cobrou tanto, X. Então eu vou lá. Não, mas com fulano você cobrou X e tal. Aí você nunca vai conseguir atingir um público melhor. Então, e conclusão, lá do serviço que meu pai fazia, eu chegava a cobrar 50% a mais do que ele cobrava, o serviço é meu, e eu gastava nem 5% a mais de material, e não tanto de mão de obra. Só que eu consegui pegar uma clientela melhor. Isso é muito bom, Léo. É Não que o uma serviço aula. não que o serviço deles eram ruim, tanto que eles tinham serviço pra caramba, né? E tinha mão de obra. Meu pai tinha muito, meu pai não foi de estudar assim, mas meu pai tinha uma visão para as coisas, para os negócios, né? Meu pai tem um Seu patrimônio pai que ainda invejável, está É isso se que eu ia metendo na falar. marcenaria até hoje. 95 anos, de vez em quando vai para marcenaria, né? Mas É isso que eu ia falar, porque você falou meu pai, o pessoal deve estar falando assim, e o pai do Leão? 95 anos e 95 ainda anos, vai para vai marcenaria. faz as coisas, vai lá pro sítio, eu não consigo caminhar junto com ele. Vai lá pro sítio. Adoro. Depois eu vou ter Você uma. teve um mestre e a gente teve o mestre Leão. Obrigada, Graças a Leão. Deus. Muito obrigada. Muito bom. Agora, difícil alguém da nossa bolha da marcenaria não te conhecer, mas pra quem não conhece, não tem mais o Orkut, né? Que foi onde você começou. Foi. Mas onde te acha? Fala aqui pro pessoal de casa. Marcenaria Faça Você Mesmo no Instagram, YouTube ou Elias Leão. Se eu pôr lá Elias Leão Marceneiro, você vai me achar Aparece esse tranquilamente. leãozinho aí, Sim, ó. o leão é a marca Corre que tá registrada. vendo o leão. Corre que lá vem o leão. A pedra voava, quebrei muitas vidraças. Maravilhoso! Muitas. Ele não vai quebrar mais vidraças, Não, calma, não é mais não. um arruaceiro. Não, agora ele tá calmo, tá marceneiro de muitos anos. Relax. Obrigada, Leão. Foi uma honra, um Eu prazer. agradeço sempre, um prazer estar com você. sempre uma Prazer é aula, né? nosso, prazer é Legal. nosso. Deixou sua curtida? Vou dar só aquela lembrada aqui, caso isso não tenha acontecido, né? Se inscreva aqui no canal do Verdios também. Exato. E a gente se vê no próximo vídeo. Até.